Fala, senhoras e senhores do Resenha EPE, hoje um pouquinho diferente, estou soltando aqui esse vídeo gravado com algumas informações importantes sobre o Santos, algumas opiniões, claro, mas hoje não é aquela live que vocês estão acostumados, porque ela volta amanhã, quinta-feira, às 3h15 da tarde, tá? Mas não iria deixar vocês na mão num momento tão importante como esse. Então, aqui no vídeo de hoje, importante por quê? Porque o Santos está em busca desse novo treinador e o Santos está com dificuldades na contratação de um novo treinador, assim como está com dificuldades na contratação do zagueiro, como eu trouxe para vocês já tem uma, 2 semanas aqui, não lembro. Falei, ó, estão falando aí que o Santos está próximo de um zagueiro, mas o que eu sei é que há uma dificuldade nessa contratação. E vimos aí que nem um nomezinho acabou vazando, né? E se no Santos algo não vazou, é porque não existia, né? Tudo vaza no Santos, então imagina, o Santos negociando aí com um zagueiro, próximo da contratação já há algumas semanas e esse nome não vazar? Difícil de acreditar, né? Mas, então, ó, hoje nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um dinheiro que o Santos tem para receber de venda de Wesley Patati, de Israel para a Holanda. Vou falar também sobre a situação aí dos treinadores, das informações que eu sei, né? E falar também sobre o protesto de ontem lá no CT Rei Pelé. Começando pelo protesto já, cara, óbvio que eu não apoio uma invasão, né? Chegaram a quebrar portão ali de entrada e tudo mais, óbvio que eu não acho legal. Acho que deveria ter acontecido talvez uma cobrança da torcida aos jogadores, mas não sei, de repente ali na rua que fica ao lado do campo que os jogadores treinam, com cantos, músicas, solta rojão pra cima e tá tudo certo, sabe? Não acho legal. Ou se os jogadores, por vontade própria, vissem que os caras estavam ali e resolvessem sair do CT para abrir, para conversar com os torcedores, aí tudo bem, partiria ali dos jogadores. Pelo que eu fiquei sabendo, depois que o elenco percebeu tudo que estava acontecendo, eles pediram / liberaram a entrada dos torcedores, mas a forma com que ficou o portão ali também dá indícios de uma invasão. Mas enfim, sobre a cobrança, achei que os jogadores ouviram o que precisavam ouvir, cara. Pelo menos os vídeos que eu tive acesso, né? Torcedores protestando ali contra o Guilherme, o torcedor lá que ele tava falando sozinho, falou, pô, tudo que precisava falar pro Neymar, né? Que é, se você chora, imagina os caras. Se você tá perdido, imagina os caras. Se você discute com o torcedor, os outros também podem. E aí o negócio vai virando uma bola de neve que não pode virar, entendeu? O que me incomodou do protesto foi que tava o Neymar na frente de todo mundo, o Brasão ali um pouquinho também, e os grandes culpados de jogadores, tudo lá atrás, sabe? Tipo, só faltou os caras fazer assim, ó. Ney, me protege aí, fica na frente aí que eu vou ficar aqui no fundo. Pô, que elenco sem personalidade, cara, que elenco de jogadores meio moles, sabe? Não tô falando pra ir lá bater de frente com os caras da torcida, mas tô falando pra ir lá ficar na linha da frente, quieto, ouvindo tudo. Não aconteceu. Enfim. O presidente também, que era um dos que precisava ouvir protestos, não estava lá. Não, o CT não é o local oficial de trabalho do presidente, né? Tem sala dele no CT, claro, mas tem sala na Vila, tem na universidade, na Santa Cecília. Mas pelo que eu entendi, o objetivo ali do protesto ontem, pelo menos o de ontem, era para os jogadores, né? Porque eu entendo, porque é o que eu disse, o momento do Santos, a fase do Santos, pô, culpado máximo, diretoria, Marcelo Teixeira. Mas o 6-0, especificamente o jogo de 6-0, a culpa é só dos jogadores, porque não pode tomar 6-0 em hipótese alguma, entendeu? Se jogasse com o time reserva, não pode. Se jogasse com o time reserva mais outros jogadores que nem relacionados são, não pode tomar de 6. Se o técnico fosse eu e vocês aí, se não tivesse técnico e tivesse com o time reserva, não pode tomar de 6, não importa a circunstância, não importa nada, não pode tomar de 6, então culpa dos jogadores o 6-0. Se o Santos perdesse normal, aí a gente podia falar que
Pô, o Santos não ganha de ninguém, nem em casa mais, só que assim, 6-0 culpa de quem estava em campo. Esquece. E é isso, vamos aguardar. E pelo que eu tenho de informação, não sei de nenhum outro protesto marcado, tá? Então parece que ficou só no de ontem. Vamos aguardar. Sobre o técnico eu falo no final. E agora sobre o Patati, tô vendo aqui nas minhas anotações, tá? Rapaz, o Patati, ele foi bem lá em Israel, né? Foi muito bem lá em Israel e foi vendido para putz, não tem o nome do time aqui agora, tem que caçar de novo. Mas enfim, um time do futebol holandês, tá? Não é o Ajax, não é o PSV, que são os grandes lá, né? Mas foi vendido por 7 milhões de euros, hein? Ótima venda do Maccabi Tel Aviv, que era o time que atuava o Wesley Patati. Inclusive campeão da temporada passada lá em Israel. O Santos tem direito a 14 milhões e meio de reais, tá bom? Só que aí, segundo o Lucas Mussetti, o Santos ainda tinha uma dívida com o Patati, com o empresário e tal, por causa da venda dele ali, a comissão e tudo mais. Então, de 14 milhões e meio, o Santos ficará com 11 milhões, tá? Cara, tá ótimo, né? Tá ótimo para um jogador que a gente achou que não ia render tanta coisa para o Santos. Tá ótimo, tá ótimo. E que tenha boa sorte o Patati. E não me falem de, mas não tem paciência com a base, tá vendo? O Santos deixou de ganhar com a base. Não. O Patati, quando jogava no Santos, ele era bem normalzinho para ser educado, né? Foi lá para Israel. Agora vamos pensar uma coisa também. O cara que passou a vida inteira na base do Santos, vida inteira, base do Santos Futebol Clube. Quando ele vai para Israel, ele tem obrigação de deitar lá, né? Ele tem obrigação de jogar muita bola e ser destaque lá. Porque, pô, meu irmão, você passou a sua vida inteira no Santos Futebol Clube, subiu pro profissional do Santos, teve alguns jogos no profissional do Santos, e aí, em Israel, você tem que sobrar. Pô, isso é básico. Então, assim, não vamos, né? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Se deixasse no Santos, ele tinha jogado tudo isso também. Não. Não vamos comparar Israel com a Série A do Brasileirão, certo? Então, beleza, boa sorte pro Patati, que ele arrebente lá na Holanda e seja muito feliz, beleza? Agora sobre técnicos. Sampaoli, Vojvoda são os técnicos que o Santos mais fala neste momento. Por quê? Porque o mercado realmente está difícil. Pro Santos está difícil. Os próprios dois técnicos que estão em pauta tá muito difícil pro Santos. Por quê? O que eu sei, que Vojvoda quer contrato longo e nem tá tão afim de trabalhar também nesse segundo turno, né? Ele quer pegar um time em começo de temporada, então assim, o cara já não quer. O Santos já tá conturbado. E aí o Santos liga para ele, ele vai pedir lá no alto, né? Em termos de tempo de contrato, de multa rescisória e de salário. Justamente para tipo, não aceitem, e se vocês aceitarem, beleza, é ótimo para mim, Vojvoda, que vou ter um super contrato em mãos. Sampaoli quer muito vir para o Santos. A parte de salário com o Santos tá ok também, não tem tanta divergência, tá de boa. O problema é a parte de se o Santos vai conseguir entregar ao Sampaoli tudo o que ele quer, né? Quanto que o Sampaoli vai se decepcionar ou quanto que o Sampaoli vai receber o que ele quer, mas o Santos vai acabar abrindo cofres de maneira que não pode, entendeu? Então tem sim esse impasse ainda na negociação. O Santos avalia quanto que vai poder ceder ao Sampaoli os desejos dele, se vale a pena trazer o cara ou não. E o Sampaoli também avalia se as coisas que o Santos está dizendo que pode entregar para ele em termos de contratação e tudo mais são suficientes, o suficiente para ele topar vir treinar. Então é aquele negócio, né? Eu quero ir num restaurante muito caro, mas eu não tenho esse dinheiro para ir, aí eu tenho que tentar combinar com o cara uma forma que eu consiga, mesmo sem ter dinheiro, poder usar daquele restaurante. É tipo isso, o Santos não tem dinheiro para fazer tudo que o Sampaoli quer, mas está tentando combinar com ele uma forma dele vir para o Santos, mesmo sem o Santos poder atender todos os pedidos dele. Dito isso, opinião. Cara, eu não gostaria do Sampaoli no Santos agora, por vários motivos. Primeiro, ele não vai conseguir receber tudo que ele quer de reforços.
isso já vai gerar um problema. Segundo, sem um grande time na mão, ele não consegue trabalhar direito. Os trabalhos dele, ele tem muito mais trabalhos ruins do que trabalhos bons, entendeu? O cara é uma bomba relógio, pode, explodir ali em termos de ambiente, dar ruim a qualquer momento. E se ele, de fato, receber tudo que ele quer de reforços e pedidos e tudo mais, a conta vai chegar. Ele vai salvar o Santos agora em 2025, mas a conta vai chegar em 2026, ou 27, ou 28. Olha aí, ele treinou o Santos em 2019, o Pérez deu tudo o que ele queria, mesmo sem ter condições de pagar, e a conta chegou. Quase chegou em 2021, quase chegou em 22, quase chegou em 23. Claro que a administração do Rueda horrorosa, mas o Rueda também, o Rueda, assim, ele não tinha tantos recursos. Além de não ter capacidade e inteligência, ele não tinha tantos recursos para fazer uma administração boa. Por quê? Porque o Pérez aumentou o buraco que o Santos já estava, muito por causa dos pedidos do Sampaoli. Então, assim, vale a pena o Sampaoli salvar o Santos agora, mas o Santos passar mais 1, 2, 3 anos aí tentando se reerguer no caixa? Porque ele vai causar estragos. Então, assim, se a gente estivesse falando do ano que vem, começo de temporada, que o planejamento pode ser feito com mais tempo, com mais calma, aí os pedidos do Sampaoli também podem não ser tão esdrúxulos, né? Porque se ele quer salvar o time do rebaixamento, ele vai pedir o que for e vai falar: e aí, presidente, você não quer salvar teu time? Então me dá o que eu quero e acabou. E o Santos vai se ferrar ao longo do tempo, tá? Então, assim, eu acho que o Sampaoli, o pacote Sampaoli todo, apesar dele ter feito o que ele fez no Santos em 2019, eu entendo, eu também era um fã daquele time e do trabalho dele, mas tentando pensar com lucidez, eu acho que não é tão bom assim o Sampaoli vir para o Santos agora. Pode ser bom em 2025, mas a conta vai chegar.